Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, o programa que traz para você de casa informação com relevância, com qualidade, realmente trazendo aquilo que tem de melhor. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e para isso eu trouxe um especialista no assunto, eu trouxe a Juliana. Juliana, seja bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Fico honrada aí de estar aqui e falar sobre um tema que eu gosto muito. Isso. Juliana, ela é ginecologista e obstetra, então a gente vai falar sobre um assunto que é como que a mulher deve se cuidar, né, durante todo esse período, quando a gente pensa na ginecologia. Então, é uma área que tem muito tabu, né, Juliana? Exatamente. Às vezes a gente não sabe qual a melhor conduta, tudo. Então, para hoje você está aqui para isso, para tirar todos os tabus, Com falar certeza. com o pessoal. Antes, se quiser apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você brevemente para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece. Claro. Meu nome é Juliana Romeu da Costa, eu tenho 35 anos, sou casada, moro aqui em São João tem 4 anos e já tô formada há 10 anos. Uma coisa que eu sou apaixonada na minha área, na ginecologia, é justamente que ela é uma área muito dinâmica, eu consigo lidar aí com mulheres em todas as fases da vida. E isso é o que mais me encanta, assim, né? Tenho a parte cirúrgica, tenho a parte de consultório, então dá para fazer de tudo um pouco. E eu sou muito a favor da medicina fora do consultório. Eu gosto muito de dar palestra, eu gosto muito dessa parte de educação em saúde, né? Eu acho que como médico a gente tem esse dever aí de fazer esse papel de educação da população e de ir quebrando esses tabus, né? Porque só assim a gente consegue ajudar as pessoas de fato. Tem um objetivo nosso aqui no Saúde em Foco, é realmente isso, né? A gente conseguir trazer através do programa informação de qualidade. A gente vive na era da internet, que foi uma maravilha, que ajuda a gente demais, mas a gente sabe que a internet nem sempre tudo traz a verdade. A internet, eu falo que todo mundo fala o que quer, mas ninguém às vezes sabe o que está falando, né? Então... Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente frisar que o acesso à informação ele realmente está mais democrático hoje, né? As pessoas elas têm um pouco mais aí de facilidade nesse acesso, mas a gente deve se preocupar muito em como a pessoa recebe essa informação e como ela interpreta essa informação. Porque por mais que a gente tenha aí um mundo de informação disponível, a gente precisa orientar, né? Principalmente falando aí das meninas mais jovens, dessa parte de saúde feminina que tem muito tabu. A gente precisa de um acompanhamento e de uma orientação correta para que essa informação não seja vazia, né? Para que essa informação ela seja, além de absorvida, aplicada de fato na vida das pessoas. A informação isolada é só informação. Exatamente. Então, no papel, até teve uma entrevista passada que eu conversei com um nutricionista, ele falou, não adianta eu saber de alimento, eu tenho que saber de pessoas. Exatamente. E como que eu vou fazer alimento. E é mesmo assim Exatamente. isso. Então, às vezes, a pessoa que está pesquisando informação, a informação que vê ela é rasa, mas você conhecendo a paciente, você entendendo a história, você entendendo os sintomas, você entendendo a informação que ela já sabe, você se conecta nisso, né? Então, exatamente. Isso que é a importância do papel do profissional da área da saúde. Com certeza, até porque o conceito de saúde ele é muito amplo, né? A gente não vê a saúde apenas como a ausência de doenças, a gente entende a saúde como um bem-estar biopsicossocial. Então essa pessoa ela tem que estar bem fisicamente, mas ela tem que também estar bem emocionalmente, no seu ambiente de trabalho, socialmente, né? A gente tem que ver se tem ali uma situação de vulnerabilidade e isso a gente só consegue pessoalmente, conversando, educando. Então, acho que é muito importante a gente seguir esse trabalho aí. Legal, muito importante, uma ótima abordagem realmente ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente falou nessa parte da ginecologia, da obstetria ali, acho que a gente pode até dividir em 2 pontos, né? Que a obstetria a gente estaria falando quando entra a gravidez, exatamente, né? Mas a ginecologia é uma parte que a gente fala de toda a vida, né? Desde quando é uma criança até chegar na fase idosa ali. Então, fala um pouquinho de como que o papel da ginecologista na vida dessa mulher, como que ela vai estar cuidando, agindo, melhorando a vida dessa pessoa. Eu acho primordial a gente entender que o ginecologista, ele é muito mais do que o médico que vai olhar simplesmente para o sistema reprodutor dessa mulher, para os órgãos genitais. A gente tem que entender que é o médico que de fato vai acompanhar essa mulher pela maior parte aí da vida dela, né? É um médico que acompanha as mulheres por muitos e muitos e muitos anos, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ser meio camaleão, a gente tem que ir se adaptando ali de acordo com a fase de vida daquela pessoa que está na nossa frente.
É muito diferente quando eu vou atender, por exemplo, uma adolescente que está iniciando aí vida sexual, que precisa de uma orientação sobre o ciclo menstrual, do que quando eu vou atender uma mulher que está entrando na menopausa. Então, acho que o principal papel do ginecologista é ter essa flexibilidade para conseguir acessar a paciente nos mais diversos momentos de vida que ela possa estar enfrentando, para que a gente consiga identificar os principais pontos de atenção, tanto relacionados à prevenção de doença, quanto relacionados ao que aquela mulher precisa naquele momento. Então, eu vou mudar desde a minha postura e meu jeito de falar, até os exames que eu vou precisar fazer, as condutas que eu vou tomar, tudo isso eu preciso de uma capacidade de adaptação muito grande. Então, eu acho que o principal conceito, o principal ponto de atenção do ginecologista é entender que ele é um médico que vai pegar essa mulher em diversas fases da vida e ele ter essa capacidade de se transformar e de evoluir junto com essa mulher para proporcionar o cuidado que ela precisa. Perfeito. Então, não é só uma fase, né? Por toda uma vida que vai exatamente. Ali. E até vamos pegar aqui, fazer uma cronologia, né? Então, quando que esse cuidado começa? Na verdade, esse é um grande tabu, assim, é o primeiro tabu que eu acho que a gente vai falar aqui. Existe muito essa questão de quando levar a filha ao ginecologista e as pessoas ainda atrelam muito essa primeira ida ao ginecologista ao início da vida sexual. Mas, na verdade, ela deveria acontecer muito antes, assim. Eu acho que a menina, quando começa a fazer a transição da infância para a adolescência, que começa a ter ali os primeiros sinais de desenvolvimento sexual, então começa a aparecer o broto mamário, começa a ter um aumento de pilificação, a mãe percebe ali que essa menina está fazendo essa transição, é um momento extremamente interessante de levar. Primeiro porque o vínculo, ele já começa a ser criado desde cedo, e essa menina, ela precisa se sentir segura no espaço ali da consulta. Ela precisa entender que é um espaço acolhedor, sem julgamento, onde ela vai receber informação da forma correta, e aí ela vai criando esse vínculo. Então eu acho que esse é um momento muito interessante para levar, para tirar as primeiras dúvidas. Às vezes, quando a gente pensa, talvez, uma conversa que às vezes a mãe não consegue ter. Exatamente. A pediatra que talvez acompanhou no começo ali, talvez não é a pessoa tão indicada naquele momento, que ela já vê de uma forma diferente essa saúde. Então, talvez nessa hora você entra como um novo conceito ali. Exatamente. Na pessoa, né? E principalmente nessa questão do tabu. Às vezes, isso vem mudado bastante, né? A gente tem tido cada vez mais, principalmente mães, eu falo mãe porque normalmente é quem toma essa iniciativa, mas no geral a gente vê famílias mais preocupadas em fazer essa transição de uma forma mais gentil com a menina, sem ser tão traumática. Então a gente vê mães e pais mais abertos ao diálogo, mas muitas vezes é difícil ter certas conversas. E aí você ter um profissional que consiga fazer essa ponte, ou que de repente você ali na consulta vai entender a linguagem que você deve utilizar, até onde você pode ir, porque a informação ela também precisa ser filtrada, ela precisa ser passada de uma forma que aquela jovem é capaz de compreender. Então, acho que o médico, né, o ginecologista, ele faz esse papel de muitas vezes mostrar o caminho para o que esses pais vão continuar fazendo em casa. A educação sexual, né, ela é muito mais ampla do que só a consulta ginecológica. A gente precisa orientar essa menina e esse papel ele vai desde os pais até a escola, passa pelo médico. Então, todo mundo tem que se adaptar e entender o que precisa ser dito para aquela menina, né? Sim, isso é muito importante, né? Ter uma rede, né? Porque através dessa questão a gente vai evitar muitos problemas que acontecem hoje quando a gente fala nessa questão ali, talvez de falta, a principal situação seria a falta de conhecimento adequado, né? Então quando a gente pensa em toda essa questão dos problemas que vêm depois, é por causa disso talvez, né? Exatamente. A única forma que a gente tem de evitar esses problemas, e aqui até é uma dica que eu dou para vocês, é a informação. A gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente não pode fingir que as coisas não vão acontecer, porque elas vão. Então, quanto mais, e considerando ainda mais o mundo que a gente vive hoje, que tem esse acesso digital muito facilitado, as informações vêm com uma velocidade que talvez o jovem não consiga nem processar. Então, quanto mais informação a gente der e quanto mais aberto tiver o caminho para o diálogo, mais seguro a gente faz com que essa jovem ou com que esse jovem esteja. Porque a gente faz com que ele saiba que ele tem uma rede de apoio com quem contar. E isso evita muito que ele saia fazendo besteira por aí.
Então, por mais difícil que seja, por mais tabu que seja, por mais dificuldade que talvez você tenha, o ideal é que você tente aí quebrar isso aos poucos com a ajuda de um médico de confiança. Pode ser a pediatra, pode ser o ginecologista, não tem nada muito específico, mas que te faça conseguir dar as informações que você precisa dar para esse jovem sem tanto medo, tá? Qual que é o melhor caminho, né? Se você já tem um profissional que é experiente, que já sabe o que está falando, com um apoio familiar, através disso aí consegue realmente dar segurança para essa criança, para essa adolescente, essa jovem que vai estar entendendo nisso aí, começando a aprender esse mundo, né? Então, ótima pontuação dessa parte ali, né? Então, pegando ali, então, que entra nessa primeira fase, depois entra nessa fase ali quando as coisas já são mais... começam a acontecer, né? Coisas de relações, namoros, coisas desse tipo. Então, essa também é uma parte importante que tem que estar atenta ali, né? Exatamente. Nesse período, a gente vai fazer, então, essa transição de uma criança, que até então a nossa preocupação era verificar se o desenvolvimento sexual está adequado, sexual que eu digo dos caracteres, né? Se está desenvolvendo da forma correta, se está ganhando estatura da forma correta, se parte nutricional, hormonal está adequada. E aí a gente vai transitar para uma menina que está entrando ali na vida sexual e que precisa de orientação para evitar uma gravidez indesejada, para se proteger de doenças. Ela precisa também ter uma rede de apoio e uma orientação muito bem fortalecida no sentido de identificar situações de vulnerabilidade ali, de risco. Então, quando o relacionamento está passando ali do que a gente espera, quando tem uma situação de potencial violência, infelizmente a gente precisa estar atento para isso. Então, trabalhar também nessa parte de prevenir abuso, de prevenir eventos indesejados. Então, a gente precisa começar a fazer uma orientação muito mais direcionada para essa questão de vida sexual mesmo, para conseguir proteger essa menina e para que ela desfrute da vida sexual da melhor forma possível e sem se envolver nesses riscos que hoje são desnecessários, né? A gente já tem aí informação, tecnologia, exames para conseguir conduzir essa menina de uma forma bem tranquila aí por essa fase. Você tem alguém que pode mostrar para ela qual que é se acontecer isso é um problema. Exatamente. Então você consegue orientar ela para que ela não entre em situações assim, porque a partir do momento que ela não sabe que isso é uma coisa não comum, ela fala, opa, exatamente, alguma coisa tá errada aqui, então preciso conversar com alguém, preciso falar com alguém, preciso me afastar, então são coisas que... E quando ela tem uma pessoa de confiança, porque muitas vezes ela também não vai querer falar com a mãe ou com o pai sobre isso, mas se ela tem uma médica ali de confiança, muitas vezes a gente funciona como esse canal. E o consultório ginecológico ele é um pouco mais do que só um consultório, ele acaba muitas vezes sendo um divã de terapia. O nosso relacionamento ele acaba se tornando mais profundo do que só médico-paciente, a gente acaba fazendo laços aí com as pacientes mesmo. Então, se ela souber que ela tem um profissional ao lado dela, a chance dela se abrir, a gente identificar uma situação de risco e conseguir proteger essa menina é muito maior. E isso vai desde as coisas mais simples, como por exemplo, errei meu anticoncepcional, e agora o que eu faço? Por mais que a gente tenha a bula de remédio, tenha o Google, é muito melhor que ela seja orientada, porque elas ainda erram muito. Então, de repente, conversar, ver qual que é o melhor método mesmo para essa menina, se ela esquece, se ela não esquece. Então, assim, a gente consegue tornar tudo em todos os aspectos mais seguro para ela, né? Então, acho que é muito importante, assim, essa porta aberta mesmo, né? E eu acho que isso é nossa obrigação. A gente tem que proporcionar esse ambiente seguro para que ela se sinta à vontade e confortável em chegar quando for preciso. Perfeito. Ótimas considerações, realmente é isso que vai guiando ali o caminho, né? Então, pegando nessa fase, na cronologia, a gente vai chegando já numa vida mais adulta, né? Onde exatamente. As coisas, às vezes, já são mais naturais, acontecendo com mais frequência, coisas assim. E tem outras preocupações também que devem ter. Com certeza. Eu acho que um dos grandes dilemas hoje, principalmente falando da mulher moderna aí, que tem uma jornada de trabalho, que tem toda essa questão social de se desenvolver, de estudar, de se colocar no mercado de trabalho, eu acho que um dos pontos cruciais e que ainda é muito tabu é a gente falar sobre a questão de maternidade, né? Então, quando engravidar, em que momento isso é adequado,
esse é um grande ponto que eu vejo hoje, assim, uma grande preocupação nas pacientes. Elas têm muito essa questão de ainda não estou pronta para ser mãe, mas esse é um desejo, então preciso me planejar. E esse eu acho que é um grande ponto de virada aí dessa... Porque depois que ela inicia a vida sexual, que as coisas vão ficando mais estáveis, a gente vai fazendo a prevenção, vai se vendo, vai conversando, mas eu acho que um novo ponto de virada é esse ponto de quando começa a surgir o desejo da maternidade, que muitas vezes hoje em dia acaba entrando em conflito aí com o momento de vida dessa mulher. Por isso que eu falo que o conceito de saúde ele tem que ser mais amplo. A gente tem que entender esse momento de vida e abrir o leque de opções, né, para essa paciente. Então, fazer um aconselhamento reprodutivo de qualidade, entender se ela está num momento que ela ainda tem tempo para esperar, se ela já tem o tempo mais escasso. A gente tem exames que nos ajudam aí a ter mais ou menos, não é uma resposta muito pré-definida, mas a gente tem como tatear isso com alguns exames e a gente consegue ajudar essa mulher a se programar aí, seja com o uso de tecnologia, seja naturalmente, mas a definir dentro do melhor momento de vida dela, como que a gente vai fazer para que essa maternidade se torne possível e segura, né? Sim, interessante, perfeito. Sempre a comunicação, né? Sempre é a base ali que você vai criando todo esse processo que você vai conseguindo conversar, explicar, mostrar. Muito interessante. Ótimas dicas, Juliana. Estou gostando bastante do nosso bate-papo. O pessoal de casa provavelmente vai conseguir aproveitar bastante coisa ali. A gente vai para um breve intervalo nos patrocinadores, até aproveitar o assunto, né? Um dos nossos patrocinadores é a Clínica Amor e Saúde, que está com você também, que você com certeza. Então, faz um trabalho bem legal. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, dos seus atendimentos, de como funciona toda essa parte. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Sabe onde eu tô? Aqui, ó, em São João da Boa Vista. Na Unify, pelo 3º ano consecutivo, o melhor centro universitário municipal do Brasil. Unify, orgulho de São João, referência para o Brasil. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores Clear Correct? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina. Odontologia, eu mudo meu sorriso sem mudar a minha rotina. Clínica Amor Saúde, São João da Boa Vista. Medicina, odontologia e exames com qualidade, agilidade e preços que cabem no seu orçamento. Cuidamos de você e da sua família com carinho e compromisso. Porque família que se ama, cuida com Amor Saúde. Olá, queridos espectadores do União, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Estamos com a Juliana, que é ginecologista obstetra. Falamos bastante aqui de como que tá os cuidados, né, que tem que ter na ginecologia ali da criança até a fase adulta ali, né? E a gente parou no momento onde que chega a gravidez, né? Exatamente. Então, essa parte ali que é um momento muito importante, né? Que é uma conexão ali até com a própria médica, que é o braço forte, né? Então, quando a gente fala da ginecologista, na obstetra, é ela que vai guiar toda essa confiança de como que é e como que é o apoio que a mãe busca ali, algumas recomendações que você pode dar para as mamães aí de casa. Olha, eu costumo falar que o pré-natal ele é como se fosse a nossa joia, assim, ele é o momento mais precioso, né? A gestação é o momento mais precioso na vida da mulher e se tem um momento que um bom ginecologista ao seu lado faz diferença é esse, né? Mais uma vez, vai até parecer um pouco repetitivo, mas eu vou falar que o pré-natal ele é uma excelente oportunidade que a gente tem de mudar hábitos dessa paciente e através dessas mudanças e através de um pré-natal cuidadoso, bem feito, a gente é capaz de fazer com que essa criança
até a vida adulta tem um desenvolvimento mais saudável. Hoje a gente já tem estudos que mostram que ações que a gente faz, tanto, por exemplo, de alimentação, de suplementação, então coisinhas que a gente faz ali no pré-natal, na gravidez, elas têm impacto na primeira infância, na vida adulta dessa criança. Então, o pré-natal é um momento crucial, é um momento que deve ser cuidadoso e é um momento que eu costumo brincar que as pacientes não podem se contentar com pouco. A gente tem protocolos, claro, que vão direcionar esse atendimento, então a gente sabe o mínimo que deve ser feito, mas a gente sempre deve buscar ir além do mínimo. Então, claro que dentro das possibilidades de cada mulher, dentro das realidades de cada família, e é um pouco do nosso papel também identificar isso, mas para aquela família, naquele contexto, a gente tem que proporcionar o melhor possível, né? Eu sei que existe o pré-natal ideal e existe o pré-natal real. A gente vai ficar nesse meio do caminho aí. Para cada família vai existir um meio do caminho, mas eu acho que é um momento crucial. Então, a primeira dica que eu poderia dar para vocês é justamente procurem aí um médico de confiança, para quem você consiga se abrir, que te escute de fato, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher grávida ela não é ouvida, muitas queixas são negligenciadas, ainda é um momento que, tá grávida, é assim mesmo, e isso não só dos médicos, mas também da sociedade. Então assim, porque na minha época foi assim, porque comigo eu tive tantos e deu tudo certo. Então assim, tentar se distanciar um pouco desses comentários e ir atrás do melhor que você pode, tá? A gestação é um momento maravilhoso, incrível, mas que também precisa de muita atenção. É um momento ali de um risco de saúde um pouco elevado. A gente precisa estar muito atento porque é um momento em que surgem problemas, surgem complicações. A obstetrícia ela é linda 90% das vezes, mas em 10% das vezes a gente vai precisar atuar. E para isso é preciso ter um olhar bem cuidadoso. Então, como que está o ganho de peso dessa paciente? Como é que está a curva de pressão dela? Às vezes são sutilezas, são pequenos detalhes, mas que se você tem um vínculo muito bem estabelecido com a paciente, às vezes num pequeno detalhe você consegue identificar que uma coisa não vai bem. E aí você consegue ter ações preventivas e você vai proteger a saúde tanto dessa mãe quanto desse bebê. O meu maior objetivo enquanto obstetra é que no final eu tenha 2 pessoas saudáveis e felizes, mãe e bebê, tanto no período de gestação, quanto no parto, tanto no pós-parto. Então eu preciso estar atenta, são 24 horas de atenção para garantir esse sucesso aí no final. Ótimo, perfeito. E pensando em tudo isso, né, quando você falou de uma saúde que tem que estar totalmente 100%, né, entra tanto na física quanto na psicológica, né? Que é um momento, exatamente, quando a gente fala no momento de gravidez, né, que é uma coisa nova na vida da pessoa e uma coisa que é para sempre, né? Então, uma vez ali que ficou grávida, que o filho nasceu, vai sempre ter o filho, e isso na cabeça da mulher gera várias inseguranças, vários medos também, quando a gente pensa ali na criação de uma família, né? É importante também que tenha esse apoio, né, que realmente entenda, ouça para que ajude também nessa questão, né? Com certeza. Quando a gente fala de uma gestação planejada, eu costumo brincar que o nascimento ele é um momento de extrema alegria, mas ele também é um luto para aquela mulher, porque ela tem que deixar ali um pouco para trás aquela mulher que ela já foi, para abrir espaço para essa nova versão que chega, né? Porque a maternidade, ela traz para essa mulher uma série de outras obrigações, uma sobrecarga mental, mudança no corpo, mudança hormonal. Então é um período de muita vulnerabilidade ali emocional para essa mulher. Isso falando de uma gravidez planejada, e aí você imagina quando a gente parte então para um cenário de uma gravidez não planejada, numa família que não está estruturada, para uma mulher que não tem uma rede de apoio tão bem estabelecida. Então a gente precisa estar bem atento aí, mas eu acho bem importante frisar isso que você falou, é um momento de extrema vulnerabilidade emocional. A saúde física
é até um pouco mais fácil, porque os protocolos vão ajudando a gente a identificar aí as possíveis alterações, mas precisa ter um olhar muito cuidadoso e muito criterioso e prestar muita atenção na saúde emocional dessa mulher. E muitas vezes o ginecologista vai ser o primeiro ponto de apoio. A gente vai identificar, opa, tem uma depressão pós-parto vindo aí, tem um blues, preciso de um apoio aí de psicólogo, preciso estabelecer um pouco melhor aí um cuidado para essa paciente. Então, acho que o aspecto emocional nesse período é crucial. Perfeito, ótimas considerações. Indo para a nossa cronologia, né? Então agora a gente tem uma próxima etapa, né? Tem essa vida adulta que vai seguindo, mas a gente também entra nessa etapa ali, quando pensa em menopausa, quando pensa nessa mudança ali da vida adulta para terceira idade. Fala um pouco sobre essa parte. A menopausa eu considero que é outra grande virada de chave na vida da mulher. E por que eu acho que hoje, como ginecologista, quanto mais eu tenho vivência de consultório, mais eu chego à conclusão que talvez seja o ponto que essa mulher precisa de mais atenção. A saúde feminina, por muito tempo, foi um pouco negligenciada. E os estudos sobre essa questão de menopausa, reposição hormonal, eles são relativamente recentes. E por quê? Se a gente for considerar, há 30 anos atrás, uma mulher com 50, 55, 60 anos era uma senhorinha. E a gente sabe que hoje em dia isso está longe de ser verdade. As mulheres aí na faixa dos 50, 60 estão no auge aí de vida profissional, de vida... Os filhos já estão ganhando o mundo, então elas voltam a ter essa autonomia da própria vida. E é muito importante a gente se adaptar para proporcionar qualidade de vida. A gente não pode tratar essa mulher de hoje, essa mulher moderna, como a gente olhava a mulher há muitos anos atrás. Essa mulher, ela tem vida sexual ativa, ela tem sonhos, ela tem planos. Então, a gente precisa de um olhar muito cuidadoso nessa fase, que por muitas vezes não vem. Porque a gente ainda tem uma visão muito tradicional da medicina, que ainda tem muito tabu a respeito dos tratamentos de menopausa. E a gente tem uma gama de opções de tratamento. Por exemplo, eu trabalho com laser, trabalho com toda a parte de medicina regenerativa ali para a área íntima. Então, a gente consegue proporcionar uma melhora de autoestima, uma melhora na relação sexual, repor hormônio. Para quem pode, é um tratamento que não deveria deixar de ser feito. A reposição hormonal é maravilhosa e ela salva a vida dessa mulher. Claro, desde que muito bem avaliada, que não tenha contraindicação, mas para a mulher que pode, é um tratamento que realmente vai mudar a vida dela. Então, se tem um momento da vida que eu tenho estudado cada vez mais e que eu me esforço para trazer o melhor, é nessa fase, porque assim, eu vejo até dentro de casa, assim, a minha mãe... Foi uma grande virada de chave, assim, e as mulheres, elas ficam muito perdidas. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária. É muito bom, ótimas considerações, e é bom a gente entender, né? Eu acho bem interessante quando você fala assim, essa mulher moderna, né? É isso que a mulher que está em casa deve pensar, né? Que hoje as coisas mudaram, a gente tem que viver de uma forma diferente, absorver essas mudanças que são boas, né? Então... conseguir viver de uma forma melhor, né? Exatamente. Cada vez mais as pessoas buscam qualidade de vida e cada vez mais as pessoas têm consciência da importância do exercício físico, da alimentação saudável. Então, a longevidade, ela tá vindo, né? O aumento da expectativa de vida tá acontecendo, mas a gente precisa proporcionar que isso seja saudável e com qualidade para essa pessoa. Então, a gente vai ter que se modernizar e entender que essa mulher ainda tem muito que viver. A menopausa deixou de ser o fim da vida dessa mulher, pelo amor de Deus. É só o começo aí de uma nova fase. E o pessoal de casa, né? Todos os programas, Juliana, qualquer área que a gente vem, conversa, entrevista, o assunto é o mesmo. Longevidade com qualidade de vida. É isso que o pessoal de casa tem que pensar. Você tem que buscar longevidade, mas com qualidade de vida, realmente tendo melhor, tendo uma vida boa, tendo uma vida realmente interessante, né? Pegando aqui, né? Então a gente conseguiu fazer uma ótima trilha da vida dessa mulher, esse acompanhamento, mas tem uma parte que eu queria, que é uma parte até um pouco mais, talvez mais complexa, um pouco mais difícil, que entra num problema que é comum, mas que talvez não deveria ser, porque é um problema que muitas vezes pode ser evitado, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Até acho que essa denominação mudou, né? Que agora não é mais doença. Isso, hoje em dia a gente trabalha com o termo infecção, porque a pessoa ela pode ser portadora, né, de um vírus aí,
mas não necessariamente ela está doente. Entendi. Então a gente trabalha mais com esse conceito de infecção. Exatamente. Infecção sexualmente transmissível, né? Infelizmente ainda é um problema aí de saúde que a gente enfrenta, inclusive a gente vem enfrentando com um pouco mais de intensidade nos últimos tempos. E eu acho que tem um pouco a ver aí com esse estilo de vida que a gente tem um pouco mais moderno. As mulheres, elas estão tendo vida sexual ativa até mais tarde, o que é excelente, mas a gente tem que voltar àquela questão da educação sexual. A gente pensa muito na educação sexual da população mais jovem, e ela é crucial, ela tem que acontecer, porque também é um público-alvo aí das infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente tem visto um aumento bem importante na terceira idade das infecções, porque essa mulher muitas vezes termina um relacionamento, termina um casamento, começa a namorar e curtir a vida, tá totalmente certo, né? Tá totalmente adequado, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado essa conversa, que nessa fase também precisa ter prevenção. Então, acho que, infelizmente, a gente ainda lida aí com as infecções com certa frequência, desde um corrimento de repetição até infecções mais graves. A gente tem tido, principalmente da sífilis, aí um aumento bem importante estatístico nos últimos anos, então acho que é um ponto bem importante e a gente tem que ser incansável no sentido de trabalhar com essa educação aí da população, não só feminina, mas da masculina, mas a gente tem que trabalhar essa educação, que é um problema que a gente ainda enfrenta muito. Exatamente, né? Parar com esses tabus, às vezes, que a prevenção, não posso prevenir por causa disso e disso, não, usa a prevenção. Exatamente. Tudo funciona da melhor forma possível, que aí dá tudo certo, né? Então, exatamente. Curte, aproveita tudo, mas realmente sem pensar. Exatamente. Às vezes a gente fala, às vezes fazendo uma coisa que é impensada, no futuro pode pagar por um preço aí que pode não ter volta mais, né? Então é importante que as pessoas realmente pensem nisso aí, com segurança, como tá cuidando da vida, né? Então, eu falo que quem não previne, uma hora cuida da doença, né? Então, exatamente. É o melhor caminho. Não só para isso, mas para tudo, né? A pessoa que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo na velhice para cuidar da doença. O pessoal de casa vai até pensar, todo programa fala isso, porque a gente fala diário da saúde, então todo mundo que vem aqui fala dessas duas coisas, tanto da questão da longevidade e qualidade de vida, como de prevenção e cuidar da doença. Quem não previne em qualquer área, uma hora isso aí pode gerar uma doença. Então, fica a dica pro pessoal de casa de realmente se prevenir, se cuidem em todas as áreas da vida aí, porque é importante, né? E o papel do médico, do profissional da saúde é justamente esse, né? Parece repetitivo, mas a gente tem que trabalhar como promotores da saúde. Então, a gente vai falar do básico, porque é o básico bem feito que vai fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida e uma... A felicidade dos profissionais da saúde é quando a gente não tiver que tratar mais doenças. Exatamente. A gente vai focar em prevenção, né? Eu falo muito, eu brinco com o pessoal ali que é odontologia, a gente tem na nossa profissão, a gente quer acabar com ela. Exatamente. Eu não quero que meu paciente tenha cárie, eu não quero que meu paciente tenha que fazer canal, eu não quero que ele faça implante. Eu falo que ele fazendo limpeza, fazendo clareamento, fazendo extração de sisos usando aparelho, o resto tá tudo certo. Né? Então, basicamente, se o paciente fosse só orientação, ali tem o pré-natal, nasceu, cuidou, eletrolito, só cuidar sem tratar de doença seria muito melhor. Você sabe que muitas vezes eu tô atendendo e eu falo assim, e aí, fulana, tá tudo bem com você? Se tivesse bem, eu não tava aqui. E aí eu respondo, antes eu ficava assim quieta, hoje em dia eu respondo, pois tá errado, deveria estar aqui antes de estar mal, porque a gente teria cuidado para não chegar aqui assim. Se você tivesse me ouvido, você não dava. Exatamente isso aí, esse que é um ponto muito interessante. Liana, aqui tem um mito, tem um quadro que a gente faz aqui, que é um quadro de mitos, né? Que a gente ouve muitos mitos aqui. Você já esclareceu vários ali, falando pra gente ali, né? Mas tem um aqui que a gente deixou separado, que é uma área legal, que geralmente o povo fala que o parto normal é sempre mais seguro que a cesárea. Isso é verdade ou é mentira? Mentira! Então vamos lá. A cesárea é uma cirurgia maravilhosamente bem inventada, graças a Deus que ela existe, porque ela salva vidas. Mas vamos pensar, a gente foi feito para funcionar fisiologicamente aí do melhor jeito. Então, parir é natural. O parto vaginal é o que o corpo foi feito para fazer. Uma pequena porcentagem de mulheres, no final das contas, vai precisar de cesárea. Então, assim, a perda sanguínea
se a gente for comparar uma perda sanguínea na cesárea, ela é pelo menos o dobro da perda sanguínea de um parto normal. Num parto normal, a gente estima aí 500 ml, numa cesárea, sem intercorrências, pelo menos 1 litro. Então, se a gente for comparar só de perda sanguínea, a gente já tem uma diferença bem significante. Fora a recuperação pós-parto, risco anestésico, então tem uma série de outras questões envolvidas aí. Não estou aqui para falar mal da cesárea, ela é extremamente bem-vinda quando precisa ou quando essa mulher recebe todas as orientações. O que eu sou a favor é de que a mulher seja bem orientada. E o profissional da saúde, ele está aqui para falar a verdade para essa paciente, não para falar a verdade que convém. Então, a gente precisa orientar essa mulher e se munida de todas as informações. Ela optar conscientemente pela cesárea, que seja bem-vinda também. Mas não dá para a gente dizer que a cesárea é mais segura que o parto normal em 100% das vezes, porque isso não é uma verdade. Ótimo. Os outros mitos que eu havia separado aqui, você já esclareceu todos, que tem sempre acompanhamento ali em todas as épocas da vida, essa questão de não só todo mundo tem que acompanhar, não só quem está grávida, que tem que fazer acompanhamento, então já está muito bem esclarecido. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de cada também. Eu sei que você faz atendimento, que um dos parceiros que a gente tem aqui, que é a Clínica Amor e Saúde, que é um atendimento que você presta lá nessa parte de ginecologia obstétrica. Quiser falar um pouco pro pessoal desse atendimento, com que é o atendimento de cuidado que você faz, com a área que você abrange lá pro pessoal. Claro, lá no Amor Saúde eu já sou parceira deles há um tempo. Na verdade, a minha história com o Amor Saúde ela é um pouco mais antiga até. Eu já trabalhei para eles em São Paulo antes de vir para São João. E aí, aqui em São João, eu recebi a proposta, né, de ser uma médica parceira deles. Lá eu trabalho com a área principalmente de ginecologia, tá? Inclusive com ultrassonografia, porque eu sou especializada em ultrassom, tenho pós-graduação em ultrassonografia ginecológica obstétrica. Então lá eu trabalho bastante com essa questão de aconselhamento sobre anticoncepção, aconselhamento pré-concepcional. Eu também, algumas vezes a gente faz pré-natal, mas a gente está criando uma estrutura aí de pré-natal especial para as gestantes, parte de ultrassom obstétrico, enfim, eu realmente faço um atendimento aí para essa mulher em todas as fases da vida. E eu tento ali dar o meu melhor, trazer um atendimento humano, de qualidade. Eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve juntos e o melhor é que é uma medicina acessível, né? A medicina é minha profissão, mas eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, eu trabalho no SUS até hoje, eu trabalho no Amor Saúde, eu gosto dessa ideia de viabilizar o acesso à saúde, todos sabe? Terem acesso a Exatamente. Isso. Eu tenho meu consultório particular, eu sou muito feliz com as minhas pacientes, mas eu também gosto desse trabalho de um cunho um pouco mais social, do acesso à saúde mais democrático. Eu acho que isso é importante, eu acho que é meu papel aí também, enquanto médica, de cuidar para que todo mundo tenha essa oportunidade. Muito bom. Então, a Clínica Amor de Saúde, que fica ali na rua Santo Antônio, né, pertinho da feira, entre em contato, que você vai ser muito bem atendido lá. Juliana, a gente vai chegando ao final do nosso programa. E eu falo que tem uma mensagem final que eu chamo de microfone aberto. O que é o microfone aberto? A Juliana, como pessoa, tudo que você viveu, as suas experiências de trabalho, deixa uma mensagem final pro pessoal de casa ali, do fundo do seu coração. Bom, vou falar aqui mais voltado para o público feminino, que eu acho que é o meu público principal. Eu gostaria muito que todas vocês tivessem a oportunidade de serem cuidadas de fato. Então, procurem um médico que vai te acompanhar aí durante a sua vida, que vai te dar tudo o que você precisa, que te escute. Não aceite menos do que você merece, não escute que dor é normal e ache que tá tudo bem. Então, assim, tem um profissional de confiança para te acompanhar, porque a sua vida vai mudar. A gente tem que pensar nessa questão de prevenção e quando a gente tem um profissional para caminhar lado a lado, tudo fica muito mais fácil e no que depender de mim, eu tô aqui para ajudar vocês, seja com consulta, seja com informação, né? Eu trabalho muito com essa questão de informação e saúde e eu sempre acredito que vocês merecem aí uma vida plena, feliz e saudável. Então, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se cuidem, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar.
Muito bom, ótimas considerações. Então fica o recado aí, pessoal. Vamos nos amar em primeiro lugar, realmente fazer o melhor para a nossa vida, para a nossa saúde ali. Agradeço a participação, agradeço também aos nossos espectadores que estão com a gente aí, a TV União, nossos parceiros da Unify, a Clínica Amor e Saúde. Um abraço, vejo você no nosso próximo programa. Tchau, tchau.